Como os pilares para uma vida saudável podem contribuir na prevenção e no tratamento dos pacientes oncológicos. Eu sou a doutora Ângela Dias, eu sou nutricionista integrativa, biofísica, nutrigenética e epigenética. E o que isso significa? Então, era uma vez. Vocês acham que hoje eu vou contar uma história de um castelo encantado, onde tem a sua princesa e o príncipe também? Lá no seu cavalo branco, em busca da sua princesa. Não. O Era uma vez de hoje é de uma mãe que tem uma intuição e que descobriu a leucemia do seu filho. Então, o que nós vamos falar hoje é de um adolescente de 15 anos com remissão de leucemia, com o tratamento da epigenética e da nutrigenética. Era carnaval. Agora eu quero que todos possam imaginar a cena, como se fosse uma telenovela. Era carnaval, enquanto milhares de pessoas estavam dançando, se divertindo, curtindo o carnaval, e de repente uma mãe acorda com aquela intuição: Filho, acorda. Vamos no laboratório fazer um exame. Como assim, mãe? Eu estou com sono, eu quero dormir. Filho, levanta. O que você acha que aconteceu no coração dessa mãe para ela ter acordado assim do nada, né, para poder chamar esse filho para fazer esse exame? Esse jovem tinha apenas 15 anos de idade, ele era saudável, praticava esportes, comia bem. E por que então essa mãe, né, sentiu essa vontade, essa intuição, essa força magnânima, ou até, por que não dizer que era um chamado de Deus? Então, eles foram para o hospital e fizeram todos os exames, voltaram para casa e, de repente, à noite, todos dormindo, o celular toca às 11 horas da noite. Essa mãe acorda, vai para a sala na ponta do pé para não acordar ninguém. E, de repente, era a médica dele. E nosso coração dessa mãe começou a pulsar. E a médica disse: Mãe, amanhã precisa voltar ao hospital, repetir os exames e eu vou passar agora no seu e-mail quais são os exames complementares. E então, o que você acha que essa mãe sentiu nesse momento? Ela poderia desligar o telefone, acordar a todos, acordar o filho, acordar o pai, ligar para sua mãe, para suas irmãs, pedir oração, não sei o que aconteceu, e criar toda uma situação de pânico. Mas o que será que essa mãe fez? Ela orou. Ela se ajoelhou, ela orou, agradeceu a Deus: Senhor, muito obrigada, porque eu ouvi o teu chamado. As obras do Senhor, elas são completas e eu tenho certeza que o Senhor trará a solução. Essa mãe foi dormir e ela lembrou daquela passagem de Salmos 4:8 que diz: Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Pela manhã, sim, ela acordou, compartilhou com o pai, chamou o filho, foram para o hospital, fizeram todos os exames e realmente foi confirmado: leucemia mieloide crônica. Nesse momento, fomos à consulta com a oncologista e então foi confirmado todo esse quadro. E esta leucemia, ela normalmente ocorre em homens acima de 50 a 55 anos. Esse é o histórico. Mas aconteceu com esse jovem de 15 anos. Então, não haviam precedentes, pelo menos aqui no Brasil, não havia. Então, nós estávamos com um caso novo, inusitado. E essa mãe, ela ficou frustrada porque, ao perguntar para a sua médica como deveríamos nos comportar, e essa médica simplesmente disse: é vida normal. Como assim vida normal? Essa médica não fez uma triagem se esse jovem era
saudável, se tinha, né, na sua rotina pilares saudáveis, se dormia bem, se praticava esporte e o que comiam, nada, simplesmente disse vida normal. E então, nesse momento, eu quero compartilhar com você que nós, da saúde integrativa, esse é um dos nossos pilares mais importantes. Fazer uma triagem para que a gente possa entender, além de entender a causa, mas conseguir trazer todas essas abordagens que nós acreditamos e que nós confiamos e que nós sabemos que a epigenética ela pode modular a genética e contribuir para uma remissão, para um tratamento. Mas essa mãe, ela estava frustrada e chateada até com a médica. Mas o nosso objetivo nunca é criticar o outro profissional. Além dessa conduta não ser ética, é muito importante saber que cada um dá o que tem e o que recebeu, e cada um tem a sua função. De repente, eu perguntei para essa mãe: essa médica, ela tem as todas as ferramentas de uma oncologista para prescrever o remédio certo. Eu, como nutricionista integrativa, eu estou aqui para complementar o trabalho da médica e nós vamos trabalhar unidas. Eu vou aplicar nutrigenética, que é a dieta pelo tipo sanguíneo, também a epigenética, com dicas de como esse adolescente vai aplicar todos esses pilares que normalmente conhecemos e não queremos aplicar. Por quê? Porque exige sacrifício, porque exige renúncia, exige disciplina, principalmente para um jovem de 15 anos que quer ter uma vida sim, com muita liberdade. E então, eu quero apresentar para vocês nesse meu livro, Emagrecer com Prazer, que por mais que tenha esse título, que ele é comercialmente atraente, principalmente para as mulheres, ele vai trazer uma abordagem muito mais de uma saúde. Porque se você tem uma saúde equilibrada, a boa forma é um resultado dessa saúde. Então, nós estamos apresentando para vocês, nesses livros, para vocês que são profissionais de saúde, ou para você, paciente, trazer, aplicar, com todas as dicas desse livro, aplicar os pilares para uma vida saudável. Que horas, qual é o melhor horário de dormir, qual é o melhor horário de acordar, a cronobiologia, a comensalidade, o ciclo circadiano e as dicas de como aplicar. Por exemplo, esse jovem, esse adolescente, como a gente vai ter técnicas para aplicar todos esses conceitos? Será que ele vai aceitar? Em como ele vai aceitar isso? Então, nós precisamos ter, sim, um jogo de cintura, ter técnicas, estratégias adequadas à realidade de cada paciente. E esse livro traz essa abordagem. Por isso que é importante você adquirir e levar para a sua casa, para a sua família, para você. Porque você, como profissional de saúde, precisa ser o exemplo, a primeira pessoa a colocar em prática tudo na medida do possível, com micrometas, para que você possa compartilhar com o seu paciente e também ter a empatia das dificuldades de colocar em prática tudo o que é necessário para termos uma longevidade saudável. Então, isso foi aplicado nesse paciente. Em primeiro lugar, acalmamos o coração dessa mãe e começamos a apresentar o que poderá ser feito dentro de casa com a família toda unida. Então, eu trago também e apresentei para essa família a comensalidade. O que seria isso? Esse é um tema que é muito importante porque nós vamos unir a família em prol de um objetivo, onde todos serão beneficiados. Às vezes, um desafio como esse, quando acontece, a gente fica achando que é somente para o paciente, mas não. Todos que estão ao seu redor começam também a viver esse momento desafiante. E com isso, ele também vai precisar se adequar
ao que é necessário. Quando falamos na comensalidade, vamos envolver a família, onde toda essa alimentação, retirada de glúten, retirada da lactose, dos laticínios em si, né, de produtos animais. O tipo sanguíneo dessa família é O, então eles podem comer a carne vermelha, pelo contrário, eles devem. Inicialmente, essa mãe ficou um pouco preocupada: será que todos iriam aderir? Mas o que que a gente não faz por amor? E então o desafio começou, aplicamos micrometas e a cada 15 dias essa mãe estava conosco, às vezes o adolescente também vinha, e as mudanças foram ocorrendo e todos começaram a ficarem mais unidos. Então, aplicamos com esse paciente o questionário de rastreamento metabólico do Dr. Gabriel de Carvalho. Esse questionário ele está também no livro explicando como deve ser feito. E normalmente o paciente no início do tratamento, ele vai marcando de 0 a 4 os sintomas atuais e após o período de 3 meses, por exemplo, ele vai refazer esse questionário e ele vai perceber que alguns sintomas que eles tinham deixam de existir. Se você não faz um questionário como esse e simplesmente os sintomas desaparecem, vocês não percebem e se esquecem. E por isso é muito importante fazer e depois você comparar o resultado do antes e do depois, ok? Vamos reforçar agora o tema da nutrigenética, que é a dieta pelo tipo sanguíneo ou a alimentação pelo tipo sanguíneo. A dieta do tipo sanguíneo parte de um princípio muito simples e, ao mesmo tempo, muito inteligente. O que é saudável para uma pessoa pode não ser saudável para outra. O nosso tipo sanguíneo, O, A, B ou AB, influencia diretamente como o nosso corpo reage aos alimentos, porque cada tipo tem uma composição bioquímica diferente, principalmente em relação às proteínas que o sangue reconhece ou rejeita. E aí que entram as lectinas, que são as pequenas proteínas presentes em praticamente todos os alimentos. Algumas lectinas, elas são compatíveis com o nosso sangue, e até aí tudo bem. Mas quando a gente consome alimentos com lectinas que o nosso tipo sanguíneo não reconhece, o corpo interpreta aquilo como um invasor. O que acontece então? Ele reage e essa reação pode causar inflamação, inchaço, flatulências, lentidão digestiva, retenção de líquidos e até aquela sensação de cansaço depois de comer. Por isso, quando a gente adapta a alimentação ao tipo sanguíneo, a digestão melhora, o metabolismo flui e o corpo começa a eliminar o que estava acumulado. É como se a gente parasse de brigar com a comida e começasse finalmente a trabalhar junto com ela. Em resumo, a dieta do tipo sanguíneo não é uma dieta de restrição, é uma dieta de reconciliação com o corpo. É entender o que ele realmente precisa e o que ele rejeita. E, a partir disso, construir um estilo de vida mais leve, natural e duradouro. Quer saber mais? Compre, adquira a sua unidade Emagrecer com Prazer, pois lá teremos toda a lista de alimentos definitivos, os benéficos, os neutros e os nocivos. E se você ainda não sabe qual é o seu tipo sanguíneo, então não perca tempo e faça o seu exame imediatamente, ok? Caso vocês precisem de uma prescrição, entre em contato comigo, aí no livro tem um marca-página, tem o nosso celular, que aí eu faço e envio para vocês, ok? Agora eu vou interagir com vocês. Quem aqui sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Você, tipo A. Ah, entendi. Você gosta de carne vermelha? Churrasco. Ah, quem não gosta de um churrasco? Pois é. Mas você sabia que o tipo a carne vermelha é o principal alimento que o seu estômago não digere bem? Aí está o desafio do tipo A, o amor pela carne. Mas olha só, o corpo de quem tem o sangue tipo A é um pouco diferente.
ele tem um estômago mais delicado, digamos assim, ele não produz tanto ácido clorídrico para quebrar a proteína da carne e também a pepsina, que é a enzima responsável por essa degradação, né? E a carne ela fica mais tempo parada, ela fermenta, isso pode gerar gases, sensação de peso, fadiga e até uma inflamação intestinal. Agora eu vou mostrar para vocês algo muito importante que tem nesse livro, que é algo muito prático. Nós temos os alimentos definitivos para cada tipo sanguíneo e nós colocamos aqui também a lista de compras, tanto dos alimentos positivos, né, os benéficos, tanto os neutros e os nocivos. É importante que você possa pegar essa lista e fazer, e quem precisar, eu posso passar também o PDF, né? Só me chamar aqui no WhatsApp e vocês vão anotar e vão levar no mercado. Porque se vocês não anotam, vai ficar aquela dúvida e aí você vai acabar comprando os alimentos que não deveriam, ok? Agora eu vou passar para vocês aqui alguns slides mais assim por cima e depois eu deixo os slides para que vocês possam ler melhor para nossa palestra não ficar muito ampla. E aqui você vai ver as maiores vulnerabilidades, né, do tipo sanguíneo. Nós temos aqui o tipo O, ele é mais resistente a infecções respiratórias em geral, porém produzem menos anticorpos contra H1N1, H3N2, ele tem a maior vulnerabilidade, enfim. E, por exemplo, no tipo O, ele tem uma maior vulnerabilidade também para tireoidite de Hashimoto. Então, quando a gente fala sobre a dieta do tipo sanguíneo, não é apenas alimentar-se, cuidando apenas da nutrição. Tem várias patologias que, ao você conhecendo a vulnerabilidade, você também poderá se atentar e tomar maiores cuidados. Voltando agora ao nosso paciente, foi uma surpresa muito agradável, porque ele até que não deu tanto trabalho não, ele aderiu aos pilares para uma vida saudável, né? Então nós utilizamos realmente as estratégias que tem aqui no livro e ele começou a beber mais água, ele até se prontificou a fazer alguns minutos de meditação. Então, enfim, a gente foi mostrando para eles a importância do mindful eating, enfim, e aí ele foi tendo consciência e como toda a família aderiu também, então acabou sendo uma experiência interessante para todos dentro de casa. E chegou o momento, após 6 meses, dele fazer o exame. Então gerou toda uma expectativa para todos e foi algo assim surpreendente, porque quando chegaram os resultados, a família toda unida, sabe, para poder enfim, entender, né, qual foi o resultado depois de 6 meses de tanto carinho, de tanto cuidado, de tanta dedicação, e o impacto foi incrível e todos ficaram muito felizes porque realmente houve uma remissão. Isso não significa que ele iria parar de tomar os remédios ou de continuar com os pilares, mas é onde assim foi percebido que estávamos todos no caminho certo. E algo que foi realmente muito emocionante é a gratidão e o amor que esse jovem ele voltou para agradecer. Agradecer a mãe, agradecer o pai, agradecer o apoio da irmã e a família ficou muito mais unida depois desses desafios. Então é isso aí, adquira o seu livro aqui em nosso stand. Eu, a doutora Emília Pinheiro, que não está aqui conosco nesse evento, também a Carla Souza, fazendo parte aí dessa equipe que com muito amor e carinho preparamos esse livro para você. E a sua escolha, seu futuro, cuidar da saúde hoje, pequenas mudanças, você tem o poder. Eu quero aproveitar agora e chamar a Amanda e o Sérgio, que fazem parte aí da nossa equipe aqui, Saúde e Boa Forma, para que possamos juntos agradecer a presença de todos vocês e dizer para você o seguinte: estamos no mês do Outubro Rosa, então muito obrigada e cuide-se você também. Vem aqui, vamos todo mundo tirar uma foto. É isso aí. Eu, Ângela Dias, Sérgio Rosa e Amanda Souza. Outubro Rosa já chegou para conscientizar as mulheres sobre a prevenção e mostrar que temos força e determinação para lutar nessa causa com amor e proteção. É importante.
emagrecer com prazer, nutrição pelo tipo sanguíneo e longevidade para uma vida saudável. Nós estamos aqui com o nosso stand de venda, eu, Ângela Dias, e também a Carla Souza, com a Farmácia do Corpo e também com todas as suas aplicabilidades neurocorporais, exercitar-se com prazer. Nós estamos no 3º Congresso, o maior da América Latina, em práticas integrativas de prevenção e tratamento do câncer, para apresentar este livro. Ontem eu fiz a palestra mostrando como é importante a hipergenética e a nutrigenética nesses cuidados tão importantes para a saúde da população. É isso aí, nosso stand foi um sucesso, estamos aqui com a urna, com todos os cupons para participar da mentoria com Carla Souza, Farmácia do Corpo. Eu, Ângela Dias, doutora Emília Pinheiro e também a Carla Souza, agradecemos a sua atenção. É isso aí.